Olá, pessoal. Hoje o papo é um pouco diferente. Você já me conhece, Samuel Modesto, é professor de oratória também. Eu faço tantas coisas. E minha convidada hoje vai falar de visual, de imagem. Eu estou com ela aqui, vocês vão conhecer e a gente vai bater um papo. Fran Rocha, tudo bem, minha amiga? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Eu que fico agradecido, né? Obrigado por você receber também a gente aqui nesse podcast. Gostou do lugar? Eu amei, achei Lindo, espaço né? incrível. Já quero voltar. Blick, é o Blick. É o Blick. É o Blick. Você tá bem? Eu tô bem, tô bem. Nós vamos aqui trocar um pouquinho de informação. Sim. Eu vou falar um pouquinho de oratória. Legal. E você vai falar de imagem, que vai somar uma coisa com a outra, né? Porque Super. a imagem não é muito importante. Total. A imagem faz parte da nossa comunicação. A gente só consegue vender a nossa imagem se eu tiver uma comunicação assertiva. Você está se comunicando com a sua imagem, não é isso? Exatamente. E através do quê? Da fala, da postura, do comportamento. Então, o interessante. vestir, ele é um dos pilares, né, dessa imagem. Tá. Ele sozinho não faz muita coisa. Ah, é? É. Ah. Não adianta eu estar com uma roupa bonita se eu não souber me comunicar. É um conjunto da obra, né? É o conjunto. Então, eu sempre falo que a nossa imagem, ela vende a partir do momento que eu consigo me expressar. De que forma? Através da comunicação, através de uma roupa, de uma modelagem, das cores. Tudo isso influencia. A Fran é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, Mora em São Osasco. Paulo. Nascida Em São Paulo em São Paulo. também. Mora em São Paulo ou Osasco? Osasco. Osasco Sou hoje. osasquense. Já há quanto tempo? Nossa, há 13 anos. É mesmo. Eu estive com os dois prefeitos, hein, no evento aí do Uau. Fernandinho que eles trouxeram aqui para Osasco. Eu estive com o Rogério Lins e agora com o Gerson Pessoa, né? E é legal Osasco, né? Osasco é uma cidade maravilhosa hoje. Osasco cresceu demais. Eu falo que agora a gente não precisa sair de Osasco para consumir o que é bom, né? Sim. A gente verdade. tem professores de Já tem tudo oratória, aqui. consultoras de imagem, tudo em Osasco. Shoppings, restaurantes tops. Então, a gente não precisa mais sair de Osasco, né? Ô, Fran, me diz uma coisa. Como é que você chegou para essa nova profissão que é consultoria de imagem, é isso? Como é que foi? Isso, Conta para nós. consultoria de imagem. Eu fiz uma transição de carreira há 7 anos, mas eu sou fonoaudióloga formada. Então, eu atuei Gente. 15 anos na área. Por isso você tem essa voz bonita e Sou maravilhosa? especialista em audição. Audição. E eu atuei muito tempo na área, mas sempre muito atenta aos detalhes, à forma com que os meus pacientes chegavam, a forma com que eu também me apresentava para os meus pacientes, né? Como eu atuava na área de audição, eu vendia aparelho auditivo. Olha então, isso, eu gente. percebia que os dias que eu estava mais arrumada, eu vendia mais. Olha. E o dia que eu não estava muito atenta a isso, eram os dias que eu não batia a meta. E aí eu fui percebendo, claro que muito dentro também de uma vontade grande de atuar com moda, sempre tive vontade, mas a opção pela área da saúde foi por conta mesmo do financeiro, porque ninguém no Brasil acreditava que moda dava dinheiro. Né? Então, foi uma escolha ali meio que direcionada pelos meus pais, fazer alguma coisa porque moda é pra gente muito rica. Sim, e antigamente era Sim, mais, né? sim, O brasileiro super. não se vestia tão bem. Não, Hoje mudou nem bastante, nem né? se preocupava. Mudou muito, né? Mudou demais. Tá. E aí, nesse sentido, logo atuando, tá? Eu tive minha primeira gestação, depois a minha segunda. E nesse momento, conversando com meu esposo, a gente estava bem cansada, né? Atuando na área do CLT, comercial, tudo. Eu falei, nossa, eu queria tanto fazer uma coisa que eu tenho prazer, né? Tá. Porque eu tinha prazer em ser fonoaudióloga, mas eu queria atuar mesmo na área da moda. Ele falou, agora é o momento. E aí eu fui fazendo de forma gradativa até o momento que eu não atuei mais como fono e abri meu negócio de consultoria de imagem e estilo, que é FR Imagem e Estilo, inclusive aqui em Osasco. Ah, tá. E aí já estou há 7 anos só como consultora de imagem. Você me falou nos bastidores que parece que você tinha uma avó que costurava. Como é que é essa história? Minha mãe. A sua mãe? Minha mãe sempre costura nossas roupas, sempre. Então, eu via ela costurar. Ela já gostava de confeccionar as nossas roupas. Olha A gente isso. dificilmente comprava roupa. Ela que costurava. Então, eu já via muito isso nela. Já muitas é uma coisa meio de revistas, berço, né? Revistas que ela pegava os moldes. Então, eu já via isso nela. Né? E é interessante que minha filha também é a mesma coisa. A gente segue. Você tem um casal, é isso? Eu tenho, a Laura e o Lucas. Laura a Laura e tem Lucas. 7 anos Olha, e ela gente. já adora bacana. looks, já adora roupa, já adora organizar, montar essas coisas de imagem já. É muito doido isso, né? E eu queria entender um pouquinho mais sobre oratória, falar bem e
se vestir bem. Como é que é isso aí? Eu sempre falo que, eu falo para os meus clientes, né, a nossa imagem vende o tempo todo, né? E vende mas mesmo, como né? que vende, né? Eu poderia super me vestir com roupas de grife, um perfume importado, mas se eu não souber me comunicar, de que forma eu vou vender um produto legal? Tá. Né? Então, por isso que a nossa parceria dá muito certo. Eu preciso saber me comunicar, né? Você, como professor de oratória, sabe disso, o quanto que isso é Sim. importante. Sim. E também, ao passo, que eu preciso saber me vestir. De que forma eu vou me vestir? Tá. Tá? Porque se você não tem conhecimento, tanto para falar, tanto para vestir, você acha que muitas vezes você está abafando e não está, né? Exatamente. Pode errar no look. Pode errar. Mas eu acho que não é nem só errar no look. Eu acredito que tem muita nossa essência, né? Hoje, o que a gente Personalidade também, né? Personalidade, essência. A gente percebe muitas cópias, tem isso também? né? Por exemplo, Total. eu tô vendo que você tá com como é que chama isso aqui? Um lenço. Lenço, lindo e maravilhoso. Mas Obrigada. talvez não ficaria bem para todas as pessoas, né? Exato, porque tem muito a ver com o nosso estilo, né? Então, você carrega isso, você consegue bancar. Quando a gente fala, você consegue bancar, né? Um cabelo loiro, um cabelo curto. Você consegue bancar, né? Uma roupa mais descolada, criativa, misturar estampas ou não. Você é mais contido, mais ponderado. Então, isso tem muito a ver com a nossa personalidade. Quanto que eu consigo me expressar através das cores, né? Você pode perceber que tem pessoas que têm uma voz mais leve, Sim. mais fraquinha. Sim. E até o vestir dela também é mais comedido. Tá, é verdade. Percebe isso? É verdade, né? Então, tá tudo muito ligado, Você muito vê interligado. quantas conexões, né? Sim, sim. Que legal isso, né? Por isso que o aprendizado é muito importante. Conhecer é muito importante. Estudar é muito importante, né? Eu falo que o conhecimento é libertador, né? Sim, verdade. Libertador. verdade. Você não consegue mais voltar. Uma vez que você ultrapassa isso, né? Você não consegue mais voltar. Sim. Mas eu também tenho uma pergunta para você. Ixi, meu Deus do céu. Se você... Claro, né, gente? Que eu vou aproveitar e perguntar o que vocês gostariam de perguntar, né? O que você me falaria, assim, sei lá, 5 pilares para uma boa comunicação, uma boa oratória? Uma boa oratória. Olha, é uma boa pergunta, mas é um conjunto da obra, né? Principalmente para um leigo, né? Porque você tem a pessoa... O correto é você fazer o curso, é você estudar. Tá. Porque estudando, a gente faz um laboratório com a sua voz. É aquilo que você falou. Tem gente que chega falando muito alto. Por exemplo, e aí você tem que saber, um dos pilares, saber dimensionar a sua voz. Tá. Eu estou chegando numa reunião de 5 pessoas. Eu não vou chegar gritando. Entendi. Agora é hora de falar mais suave. Agora é hora de gritar. Agora é hora... Engraçado que eu tive um aluno que ele foi promovido a chefe, a diretor. E ele era muito inteligente, por isso ele foi promovido. Só que ele não tinha voz de autoridade. E aí? E aí começou a se complicar. Sim. Porque ali a voz não é uma voz brava, não é uma voz agressiva. A gente não está falando isso, né? Uma voz de assédio moral. Sim. Não, uma voz de autoridade. Sim. Voz que impõe autoridade. Sim. Uma voz de comando. Precisa ter técnico de futebol, geralmente ele tem uma voz de comando. Né? Faz sentido. O cara, poxa, Tá falando comigo. tá falando comigo. Né? Então, um dos pilares é dimensionar. Você tem também a dinâmica, né? Além de você saber ter a dinâmica, eu estou falando de tristeza, eu vou colocar uma voz triste. Eu estou falando de alegria, eu vou colocar uma voz mais alegre. Eu lembro que teve um jornalista que foi mandado embora porque ele dá um sorriso logo depois de uma notícia de morte. Acho que ele não aguentou e deu risada. Foi mandado embora, porque não é hora de dar risada, né? Exato. E tem muitas coisas, a dicção, a respiração. Fundamental. Mulher, como tem muita gente que respira errado. Mas demais. Você acha que isso é uma das coisas que mais complica na hora da gente conversar? Por exemplo, eu vou abrir o Instagram para começar a fazer uns stories, né? Para quem está assistindo a gente, começou agora, é empreendedor. E hoje é o auge, tá, gente? Vocês precisam entrar no Instagram e começar a fazer seus stories para poder vender bem. Precisa da gente, inclusive, tá? Você acha que isso influencia? Porque o que eu percebo, tá? Posso estar errada, você me fala, me corrige.
As pessoas abrem os stories, o Instagram, e quer falar rápido pra acabar rápido. Porque ou por vergonha, ou por timidez, ou por ansiedade. Aí não vejo a hora de falar logo, porque aí termina logo e pronto, eu não preciso mais aparecer. Você acha que a respiração, ela ajuda nisso? Demais. Demais. Ela acaba controlando essa ansiedade. Porque muitas vezes, você falou, precisa terminar logo, tô com medo, tô assustado. Às vezes, quando você vai pro ar, ou mesmo gravando, não precisa estar ao vivo, mas você tá gravando, você sabe que as pessoas vão assistir. Sim. Você tem uma batata quente na mão, você quer se livrar logo. Então, gente, eu tô aqui gravando meu... Tchau! Acabou. Faz sentido. Não, tem que ir com calma, né? Respirar antes, ver as pausas quando você vai falar, não cortar a frase no meio, né? Tem gente que não percebe que tá cortando. Sim. Ou começou muito lento, terminou muito rápido. Ou começou muito rápido, terminou muito lento. Tá. Você tem que dimensionar o seu tempo. Vou gravar 1 minuto. O que eu vou falar nesse 1 minuto? Nesse 1 minuto? Sim. Pra não chegar e ver... Gente, tô terminando. E corre, né? Corre. E corta no meio. Corta no meio, às vezes, né? Eu acho que isso também influencia o quanto que a pessoa também vai ficar vidrado ali nos seus stories ou num vídeo que você faça nas redes sociais, por exemplo. Sim. Né? Porque tanta gente viraliza e outras não viralizam. Né? Os vídeos chamam mais atenção e outros não. Né? Isso tem muito a ver também com a oratória, eu acredito. Muito, mas demais. Você não quer imaginar... Quando a gente vai para o jornalismo mundial, um dos primeiros fatores para você contratar um jornalista é a voz, não é nem o visual. Olha só. Pega essa dica, viu, gente? Também apresentadores. Uau. Tanto é que você tem apresentadores que não são tão bonitos. Sim, mas a voz... Mas são inteligentes e a voz dele... É verdade. A voz, ela é algo sobrenatural. Com a voz você consegue prender a atenção das pessoas. A persuasão. A comunicação. Você faz uma pessoa chorar, sorrir. Você muda o ambiente, você muda o lugar. Quando a gente fala de oratória, Fran, a gente acha que é só para quem vai palestrar. Uhum. Eu preciso fazer aula de oratória para palestrar. Oratória para a vida. Oratória para o dia a dia. Oratória é no relacionamento homem e mulher. Oratória é com os amigos. Não tem um lugar melhor para você praticar sua oratória com os amigos. Faz sentido. Porque outro caso, para você ver o tamanho da dimensão. Chegou uma moça para estudar comigo, olha só. Qual foi como ela chegou. Primeiro, ela vai para psiquiatria psicóloga. Psicóloga muito inteligente, descobriu o problema dela, manda para uma fono. Uau! Para onde está indo? Uhum. A fono, peraí, eu já sei quem pode ajudar junto comigo aqui. Samuel Modesto Oratória. Que legal. E aí, nós detectamos o problema junto com os profissionais. E qual foi o laudo? Ela já tinha 42 anos de idade, com uma voz infantil, voz de criança. Tá. E essa voz infantilizada prejudicava no relacionamento sentimental. Sim. Perdia namorado por causa disso. Profissional. E ela começou a se isolar. Se retrair, né? Porque não conseguia evoluir. Nada dava certo. Nada dava certo. A voz loucura, não era compatível com a sua personalidade de 42 anos. Sim. Tinha que ter força, né? Força. De uma mulher. Sim. Voz de mulher. Voz de mulher. Uau. E aí, a gente foi fazendo amizade. E aí eu fui na casa dela, conheci a mãe, porque a mãe era jornalista. Eu estava precisando de uma jornalista também para um evento. E aí, vamos lá conhecer minha mãe. Quando eu cheguei na casa da mãe, não estou falando nomes, hein? A mãe, ela entra, 42 anos, a mãe, cadê a coisinha mais fofinha? Tá explicado. E ela responde igual. Ela foi criada que nem uma criança, mãe separada, filha única. Sim. Não deixou a filha crescer. Olha que loucura, né, gente? Você vê? É importante, a importância. dimensão. Aí eu falei, opa, vamos amadurecer essa voz. E é possível, né? É possível através de técnicas, né? Nós temos técnicas, por exemplo, que deixa a voz mais aguda
Tá. o que o pessoal fala de fina, que não é fino, né? A voz mais grave, que o pessoal fala de grossa, mas não é grossa, né? Mas é a voz mais grave. Então, nós vamos vai passando textos, né? E exercícios de trava-línguas, exercícios de dicção, que vai lapidando a voz. Tá. A voz muda através... como é que muda a voz? Como muda o corpo. Se você vai para uma academia e fica 6 meses numa academia, o seu corpo vai mudar. Sim. Se você for, como é que fala? Ativo, né? Que vai todo dia, assíduo, você, em 1 ano, seu corpo é outro. Em 2 anos, se você, né? A voz é a mesma coisa, porque eu trabalho a musculatura. Entendi. São exercícios que vão fazendo a sua voz ficar potente, forte. Fortalecendo os músculos, olha só que né? interessante. E aí, por isso que nós conseguimos mudar uma voz. Que legal. Sim. Claro, vai ter sua personalidade que não pode mudar, Sim, senão não fica tem horroroso também. Né? Que é a essência Que daquela a essência voz, né? da essência da voz da pessoa que a gente vai lapidando. Porque eu já vi gente também vira um monstro, né? Sim. Acho que em todos não os tem aspectos como, da vida. né? Mudar tanto. Então, você tem que lapidar aquilo que ela é. Entendi. Mas é possível. Sim, é claro. possível ajustar essa voz. É possível. Né? Sei lá, alguém se possível. incomoda com a voz, sei lá, e não grita aquela voz. Sim. Você acha que isso interfere também, então, se a gente for pensar, se interfere nos relacionamentos, se interfere no trabalho? Muitas vezes eu não consigo, sei lá, fazer uma venda porque é aquela voz chata. Profissional. Difícil, que ninguém quer ouvir. Muito. Muito, muito. Isso muda muita coisa. Vende. Até a voz vende. Até a voz. Por isso que quem descobre esse caminho hoje, os coaches estão trabalhando isso, porque descobriram que é uma mina de ouro. E é mesmo? Uma mina de ouro. Muda tudo. Você muda o seu astral, você muda as suas vendas. Sim. Você sabe falar melhor do seu produto. Porque aí a gente entra na autoconfiança, Na autoconfiança. E eu acho que é interessante isso, porque a gente percebe muito que, às vezes, as pessoas sabem do produto, elas têm conhecimento do que fazem, mas a voz não convence. Não convence. Já passou por isso? Já percebeu isso? Isso acontece muito. Às vezes você vê o vendedor ali, ele é bom, o produto é bom, mas fala, nossa, mas parece que ele não me convenceu. Sim, isso traz uma insegurança pra gente, traz né? uma insegurança. Eu já vi professores dando aula. Sim. Né? Às vezes a pessoa tem professor que manja menos, né? Conhece menos, mas ele cativa a sala. Segura a sala, passa o recado. Exato. Então, a voz, ela muda todo o cenário, toda uma história. E para você que vai trabalhar, principalmente hoje, nas redes sociais, com internet, qualquer tipo de trabalho, você tem que trabalhar a sua voz. A voz é muito importante. Antigamente, a gente pensava que isso era só para quem era artista ou para quem estava na falei, televisão. E não é, né? Não. É para todo mundo. É para todo mundo. Sei lá, você vai... Para todo mundo. Até assim, tem pessoas que já vai pensando assim, é só para quem é um CEO ou para quem vai virar um CEO. Eu acho que dentro de um momento ali corporativo, né? Você passa por vários ciclos, né? Sim. Vários status. Então, se você está almejando algo a mais, ali você tem que trabalhar essas possibilidades. Sim, é né? verdade. Para trazer essa força também na voz, né? Não só na imagem. Às vezes não a pessoa só na imagem. Ai, mudei de cargo, vou comprar umas roupinhas novas. Sim. Isso não vai segurar Sim. o seu cargo. Não. Não é sobre isso. Não é interessante isso. de pensar? Que é grande, né? É amplo, né? É amplo. E aí tem um conjunto da obra que a gente estava falando, né? Não adianta você também cuidar só da voz e não cuidar de outras áreas da vida. Então, você vai agregando. Eu estou mostrando aqui a importância de uma voz. Sim. Né? Você muda muita coisa através da voz, mas aí você vai agregando, principalmente hoje que você vai trabalhar com imagem. Total. Porque antigamente, você poderia trabalhar, por exemplo, o pessoal que trabalhava só no rádio... Ninguém nem via a pessoa, né? Podia de qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Descobrimos há pouco tempo que bons jornalistas da Rede Globo não se vestia... Alguns gravavam até de shorts, bermuda. Exato. Só colocavam, né? Exato, Então, hoje não. Hoje todas as rádios têm vídeo. E é obrigado a ter, por causa da internet. Sim. Todas as rádios hoje têm YouTube, tem vídeos, não, programas. Em tempo real, muitas vezes em tempo real ali, né? Muitas então, vezes em tempo simultâneo. Você tá ali escutando, mas se você abre a televisão, tá em tempo real também aparecendo. Então, Sim.
eu sempre, assim, até pensando um pouco nessa questão da imagem, eu sempre falo para meus clientes, né? Ah, mas eu tô no home office. Tá, você tá de casa, mas a gente percebe que quando eu me arrumo, me organizo, penso na minha imagem de forma mais estratégica, eu vou ser mais produtivo. Sim. Né? Eu vou ter mais vontade. Autoestima. Mexe com a autoestima. Não adianta querer trabalhar mas eu gosto de conforto. Não, dá pra você trabalhar de conforto, né? Mas, assim, organizando essa imagem, aseado, né? Sim, eu agora há pouco estou trabalhando uma amiga, uma moça, né? Tá fazendo aula comigo. E ela falou, Samuel, que você não queria imaginar o que você fez comigo. Que legal. Você não queria imaginar. Mudou. Mudou. Eu tava perdendo meus clientes. Gente, olha essa dica. Tava perdendo meus... Ela falou mesmo. Primeiro que eles não me entendiam direito. Tinha uma voz... Eu ia falar de vários tipos de voz, eu acabei nem falando, né? Mas ela tinha uma voz para dentro e falava muito rápido, porque às vezes é regional, cultural. Ah, tem isso. Tem isso também. Gente, caiu meu brinco, tá, gente? Essa pessoa. Ninguém fala que caiu meu brinco aqui, eu aparecendo. E a imagem, como fica? Lucas, o que acontece? Mas ao vivo é assim mesmo, né, Lucas? Ao vivo é assim mesmo. Gente... mas quase não pegou, porque a câmera tava... Ai, que show. Obrigado, Lucas. Mas agora eu dei uma olhadinha ali. Legal. Aí você falou de vários tipos de voz. E ela tava perdendo clientes, porque eles não entendiam muito. E na voz dela, na personalidade na voz dela, ela era mais áspera e mais autoritária, mais brava. Só que ela achava que não estava sendo essa pessoa. Ela não tinha essa percepção. Não tinha essa percepção. E o que deu o start dela? Fazendo as aulas. Tá. Não, ela começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Tá, isso é o primeiro passo, então. Primeiro passo. Gente, pega essa dica, isso é importante. E aí mas não sabia o que era. Tá. Aí ela falou, acho que tem que mudar alguma coisa, não sei, porque ela foi também procurar uma fono. Nunca ninguém tinha dado esse feedback pra ela? Nunca. Ai. Porque às vezes não dá, né? Às vezes esse amigo fica com vergonha. E aí ela foi aí mudando a voz. Porque na aula de oratória, que é muito engraçado, muito legal, muito bacana, eu amo essa aula, tem vários... é que nem ginásio, né? Tem várias matérias, né? Tem dicção, tem respiração, tem interpretação. Interpretação de texto é uma aula maravilhosa. Que você ri, você chora, você brinca, você fica nervoso, né? E na interpretação de texto, a gente manda, às vezes, a pessoa... Por que você está tão tensa e tão brava assim com essa voz? Ela foi percebendo. Legal. Agora, cadê o sorriso? Você tem que ler um texto, às vezes, sorrindo. Com o sorriso mesmo. E aí muda tudo. E eu falei para ela, e hoje ela percebe, né, que eu recebo elogio até na hora que eu estou dando o meu número de telefone. E as pessoas dão risada. Tá vendo? Número de CPF. E ela fala assim, nossa, e eu percebi também que quando eu dava o meu número de telefone, era 4, 5 vezes que as pessoas não entendiam. Olha Hoje, só. professor, uma vez só. 94772. Tão simples. Pausado. Fazendo a pessoa ouvir. Percebendo que ela está ouvindo. Isso muda tudo. Isso que você falou é bem interessante, do perceber que o outro está te ouvindo. Perceber que o outro está te ouvindo. Isso muda tudo. Porque eu vejo que isso é uma coisa muito da nossa atualidade, normal. As pessoas estão sempre muito correndo o tempo todo, né? Essa é uma coisa mundial. Sim. Mas a gente fica no piloto automático. Então, mas eu já falei, você não entendeu? Você não ouviu? Sim. E isso também gera um ruído de imagem, gera um ruído na sua voz. Porque você fala como se o outro tivesse te entendido. E não necessariamente ele entendeu. Não necessariamente. Ou porque você falou rápido, ou porque você não... Até assim, até estava brincando com a minha irmã esse final de semana, que ela foi pedir uma informação para um policial, que a gente estava no Brás, né? E aí ela chegou lá, eu falei, pede informação. Porque eu peço informação, pedi para ela pedir informação. Ela chegou perto do policial e ela pôs a mão na boca e falou assim, onde fica não sei o que, não sei o que. Eu olhei aquilo, o policial olhou, ele ficou olhando assim, tipo assim, porque ela tava de costa para ele, ao invés de olhar, encarar, abrir, né, levantar o rosto. Onde fica tal. Acho que por medo, E aí foi engraçado que o policial pôs a mão, fica não sei o que, não sei o que. Aí, quando ela aí ela percebeu, né? Aí eu olhei pra ela e falei, por que você pôs a mão na boca pra falar? Ela falou, eu não sei. Eu falei, isso tá errado. Abre a boca, articula, olha pra pessoa, olha pro olho da pessoa, não tenha medo dela, né? É verdade. Então, e ter a certeza de que ele está te ouvindo. Sim. Não era engraçado? É que a gente tem algumas barreiras, né? Alguns preconceitos. Então, acho que é um policial.
Sim. E às vezes acha que ele é áspero, acha que ele é Sim, diferente. sim, eu tenho medo, Medo dele, né? Vou falar baixinho, Talvez vou porque falar vai... baixinho. Mas você vê como que é interessante. E são coisas tão, assim, do nosso dia a dia. É verdade. Então, isso pode atravessar qualquer pessoa, né? É Isso que verdade. você falou dessa consciência da voz é muito importante. Gente, a gente tá com esse papo tão gostoso, não é? Com um cafezinho, a gente tá com um cafezinho. Café, Ó, da Blick. Da Blick. E com essa pessoa tão simpática, você viu Obrigada. quanta coisa também, apesar que eu falei agora bastante de oratória, né? Mas você vê quanta coisa aqui. E a gente veio nesse propósito mesmo, né? Sim, De falar um de um pouquinho de oratória. bate-papo, de uma coisa gostosa, de leve. gostosa. A produção me passou algumas perguntas aqui, tanto para você, tanto para mim. Bora. Tem uma pergunta aqui. E, Fran, fala pra gente como começou o seu trabalho com imagem e moda pessoal. Ela já falou, né? Já falei. Essa ela já falou. E foi muito legal, de uma fono para uma consultora de imagem. Isso. Esse mundo é muito bacana. É muito doido. Quer fazer uma aí pra mim? Não. Eu quero. Manda aí. Quais os erros você mais observa em quem fala bem, mas não cuida da aparência? Ah, tá. Isso aí é uma pergunta que era pra ser pra você, não é? É pra mim Pergunta mesmo? Não, vai lá, fala aí de novo. Como é que é? Quais os erros você mais observa em quem fala bem, mas não cuida da aparência? São muita coisa. Muita. Porque Tudo tem, que né? Tem. Tudo que tá desordenado não combina. Você pode ter uma voz... Lembra que eu falei? O professor tem um conteúdo maravilhoso. Sim. Ele domina o assunto, mas a voz dele é complicada. E vice-versa. A pessoa pode ter uma voz maravilhosa, domina palco e tudo, mas ela não está bem na imagem. A imagem dela não está condizendo com aquilo que ela está falando. Choca. Tudo que choca não dá muito certo. Traz um ruído ali, Traz né? um ruído ali. Ele tem uma voz bonita, ela é até simpática, sabe? É carinhosa, mas Tem alguma coisa que não tá batendo. tem alguma coisa ali na cintura dele, com aquela bolsa horrorosa, sei sim. lá, qualquer coisa assim, Sim. que tá chamando mais atenção do que... Total, faz muito sentido. Então, nós temos que prestar muita atenção nesses detalhes. Então, a imagem relacionada à voz, a tudo é muito importante. Eu vejo isso... E até vou continuar Respondi minha ou pergunta. não respondi? Super. Eu até vou Vai estender continuar? a pergunta, Então, tá? manda lá. Que a gente percebe que existe, assim, uma onda grande de novos palestrantes, né? Esse boom de muitas pessoas fazendo palestras. Verdade. Qual que é a dica que você dá para esse nervosismo, que rola o nervosismo, né? A dor de barriga, gente, ela é inevitável. Se não tiver dor de barriga, você não é um bom palestrante. Dá muita dor de barriga. E se o evento é seu, então, é pior ainda, tá? Porque aí dá dor de barriga por você e por quem tá no palco aí. Qual que é a dica para ficar com menos dor de barriga? Deixa eu te falar uma coisa. A dor de barriga nunca vai acabar. Quer dizer, no comecinho ali, né? Sempre vai dar aquele frio na barriga no comecinho. Isso em todas as áreas. Jogador de futebol, tem alguns amigos que são jogadores de futebol, foram jogadores famosos, e eles falam que dá aquele frio na barriga, principalmente jogos que iam disputar. Mas você jogou a vida inteira, toda hora, mas dá, né? Tem que dar, porque senão você fica mecânico e tal. O problema não é ter o medo, é dominar o medo. O medo ele vai ter. Chegou agora também, esses dias, uma moça, sem citar nomes, e ela está muito nervosa, mas muito nervosa, porque daqui a 1 ano ela vai apresentar o seu TCC. Então, ela é jovenzinha ainda, e isso está matando ela agora. E você sabe que tem pessoas que têm vários problemas nessa área, né? Até de ir para o hospital. Porque é emocional, você somatiza, né? E depois eu fui estudar mais sobre isso daí, até um dia antes, ou mesmo lá na hora. Não consegue, passa mal, vai para o hospital. Então, a coisa é sério, né? E não adianta você falar, nossa, que ridícula. Cada um tem o seu medo, o seu... Cada um, tá? Tem gente que tem medo de barata, tem gente que não tem. Verdade. Tem que respeitar o medo aí de cada um.
E aí eu falei pra... E ela ligaram pra ela, não, tem um cara que vai tirar o seu medo. Pode ir lá. Samuel, E ela foi lá, toda feliz, chegou lá, olhou pra mim, eu não sabia disso, né, da história. Ela olhou pra mim e falou assim, não, que eu tenho muito medo, eu preciso acabar com o meu medo e tal, tal, tal. Eu falei assim, ó, se você veio aqui achando que eu vou tirar o seu medo, você está no lugar errado, porque você não vai perder esse medo. Ela ficou mais assustada ainda. Ela ficou tremendo. Apavorada. Apavorada. Eu vou fazer você ter confiança para você andar no meio do medo e vencer. Você vai passar pelo vale da sombra e da morte, mas você vai vencer. Você vai lidar com o seu medo. Cara a cara. Cara a cara. Sim. São ferramentas. Quando você se prepara, você tem mais confiança. Quando menos você... Super. Quando você estuda mesmo para uma prova, você vai com medo, mas você vai... Poxa, ainda bem que eu estudei. Mas quando você não estuda... Você já sabe que vai dar ruim. Vai dar ruim, você vai dar conta do recado. Então, a oratória, ela te prepara, ela vai dar ferramentas, suporte para você enfrentar uma plateia. Com medo, mas vai vencer. A ponto de você não querer mais descer do palco. É verdade, gente. O medo é só no começo, depois a gente não quer mais descer. Não quer descer mais, porque é gostoso demais palestrar. É uma delícia. É gostoso demais subir num palco. E tem gente que acha isso um pânico, e é um pânico. Você sabe que é o número 1, né? Do ranking de medo. É mesmo, não sabia. É falar em público. É mesmo. Mais do que morrer. É mesmo. Você não sabia disso? Não, é novidade. Oratória também é cultura. Cultura, número 1. Eu te mostro estatísticas já. Que loucura. Provado. Tem mais medo de falar em público do que morrer. Tá em número 1. É porque morrer, a gente Por não isso tá nem que as falando, pessoas né? têm pânico. Verdade. Mesmo, dá pânico, gente, de verdade. Sensacional. Adorei. Conhecimento puro. Você vê? Adorei. Tem muito mais. Essa é a primeira de muitas, hein? Uau. Tem mais aí? Não, peraí, eu tenho que fazer mais uma pra você. Ainda estamos ali no nosso horário, já tá quase estourando, mas tá no nosso horário. Estamos no horário. Eu falei já essa aqui de insegurança ao falar. Tá. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. No seu trabalho, Fran, você vê pessoas que têm uma imagem excelente, mas que se perde na comunicação verbal. Inverteu, né? Sim. Foi essa que você fez pra mim? Não. Eu fiz essa também pra você. É praticamente a mesma. É a mesma coisa, né? Tá, então vamos mudar aqui, então. Pra gente ganhar tempo e... Sim. Estamos agora no momento de produção. Perguntas da produção. Sim, Deixa eu ver aqui mais outra aqui, ó. Deixa eu ver. Que elementos visuais, roupa, cor, acessório, ajudam a reforçar a autoridade e simpatia? Vixe, aqui é uma pergunta que vai... Uau. Não sei se vai poder responder tudo, não, mas... Tá, eu vou falar, então, o que eu acredito... Forte essa, né? Eu acredito que, claro, depende de cada pessoa, né? Então, é verdade. Por isso que dentro da consultoria vai de mudar imagem... cor, né? Roupa, eu vou analisar... toda a parte do estilo, da análise de coloração através das cores, visagismo, que é o óculos, de repente o corte de cabelo. Mas, então, vamos falar o que teoricamente não traz autoridade, que eu acho que fica mais fácil, né? Porque trazer autoridade pode ter muitas coisas, mas o que não traz autoridade vícios de roupas. Então, uma roupa que está suja, desalinhada, uma barba por fazer, um jaleco sujo, uma unha descascada, um sutiã aparecendo, um botão que caiu. Isso não traz autoridade. Olha isso. Né? Isso traz um descuido, um desleixo. Pode ser um pequeno detalhe que pode colocar o barco para afundar. Exato. Então, muitas vezes a gente fala assim, por que o traz autoridade é usar blazer? Não necessariamente. Eu tenho vários clientes que eles usam camiseta, estão com autoridade, porque eles estão alinhados na imagem, né? De acordo com a essência e estilo de cada um. Então, eu gosto de sempre pensar na perspectiva do que não é legal para a imagem. O que não é legal para a imagem é esses ruídos visuais. Então, um esmalte que você não tirou, um tênis sujo, de repente uma calça que está manchada. Mas ninguém vai ver, vou só usar hoje. É justamente o dia que alguém vê que está manchada, que você cruza, de repente, com um gestor, com um coordenador, entendeu? Você vê? Olha, gente, cada dica, você vê cada dica. Meu Deus do céu, hein? Importante, hein? Ai, meu Deus, eu preciso ver como é que eu tô aqui no Posso fazer uma que eu achei muito legal aqui? É sua vez mesmo, né? Sua vez de fazer. Você acha que todo mundo pode aprender a falar ou é um dom? Boa pergunta essa, hein? Excelente. Porque às vezes eu acho que é um dom. Olha, vou contrariar um pouco. Tudo que tem aprendizado, tudo que tem técnica, a gente pode mudar.
Tá. Os japoneses não sabiam jogar bola. Eles eram desastres. Agora já estão chegando aí, porque eles foram aprender. Ainda só para também... o dom é essencial. Claro. Tem pessoas que já... Por exemplo, eu acabei de falar do japonês. O Romário já nasceu com o dom. É. O cara não precisou fazer muito esforço. Né? Tem pessoas que nascem com o dom da fala, da comunicação. Esse aí, claro, já está bem lá na frente. Mas muitos precisam ser lapidados. Sim. Né? Mesmo aquele cara, mesmo o Romário que nasceu com dom, ele precisou ser lapidado. Sim. Né? Agora, todas as pessoas podem estudar técnicas que vão ajudar muito no crescimento da oratória. Todas podem e muda sim. Que legal. Isso Tá. é legal. Porque você ter o dom não é garantia de sucesso também. Então, você precisa também Sim. estudar, se aperfeiçoar, lapidar. Isso tudo na vida, né? Muito Sim. legal. Sim, foi você que fez, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais algum... Deixa eu ver aqui, ó. Bem, tem uma pergunta que era para nós dois. Tá. Podem compartilhar algum exemplo real de transformação que viveram e acompanharam? Eu já contei duas aqui, Você né? contou duas, né? Você quer Sem falar citar alguma... nomes. Sem citar nomes. Ai, meu Deus do céu. Pior que a gente começa a falar e aí parece que a pessoa vai assistir o podcast. Eu tô falou com de mim medo. lá, olha lá. Ó, eu vou falar uma coisa, eu não vou citar nomes, mas eu vou falar de uma coisa que aconteceu muito forte. Normalmente, as pessoas que chegam até mim, elas querem essa transformação. Elas veem essa vontade ou essa necessidade. E uma coisa que marcou muito foi quando o gestor chegou para essa pessoa e ele direcionou. Ó, eu tô te colocando para um cargo diferenciado aqui no nosso escritório. Só que a sua inteligência não está compatível com o que você veste. Porque você vai alcançar voos maiores. Era um escritório de advocacia top de São Paulo. Tá. E não estava compatível com as roupas que essa moça usava. Tecidos muito de algodão. Uma coisa muito simples para o cargo que ela ia atuar. Isso me chamou a atenção porque ela estava com medo, óbvio, de sair da bolha. Ela não imaginava a transformação que ia ocorrer no visual. E quando a gente foi para o personal shopper fazer essas compras, direcionado com até a própria empresa, ela se surpreendeu, porque a gente entrou em lojas que ela nunca tinha entrado. A gente viveu uma experiência que ela nunca teria vivido se fosse sozinha. Tá. Depois dessa imersão de compras, ela começou a testar isso no dia a dia. E tem um livro que eu gosto muito que chama O Paladar Não Retrocede. Uma vez que você experimentou o que é bom, você não consegue voltar. Verdade. E tudo na vida tem um preço. É verdade. Então, se eu mudo meu visual, se eu mudo minhas conexões, o que eu como, os lugares que eu frequento, e as pessoas que estão ao meu lado não acompanham, elas ficam. Sim. Então, das duas, uma. Sim. Se o meu parceiro não for comigo, ele vai ficar. E foi o que aconteceu. Então, Olha isso, nesse gente. processo, Tá. houve sim um distanciamento dos dois. O parceiro não conseguiu acompanhar o visual, o deslumbre dela, porque ela realmente foi para voos muito maiores, Tá. né? E aí eles já se desconectaram como casal. Existia a possibilidade dele ir junto, Sim. mas ele não conseguiu acompanhar. E ela fluiu e ele ficou. Então, para mim, de todos os meus cases, esse foi o que mais me chamou a atenção, porque foi uma coisa bem diferente e cada vez mais a gente tem visto que os gestores estão olhando para os seus colaboradores. Tá. E, então, se eu vou posicionar um cargo de CEO, eu vou olhar não só o currículo dele, Tá. mas eu vou olhar se ele tem essa capacidade no visual, no vestir. E se ele ainda não tiver, eles vão investir. Então, as empresas estão investindo. Tá, na consultoria de imagem. Isso, Sim. o RH já está, assim, com essa antena ligada. Olha isso. Porque sabe que muda muito, né? Muda a produtividade, né? Completamente. Tudo. E aí muda o quê? Impressionante. Produtividade versus o quê? Venda, faturamento da Venda, empresa. Isso é óbvio, É. né? E mexe com o ego, né? Mexe, é muito bacana. Total.
Gente, quanto laboratório. Ah, mas tem uma ficaria coisa umas aqui. 2 horas aqui, fácil, né? Não, é verdade. Fácil. É muito fácil. Olha só, tem isso porque nós estamos resumindo aqui um Super, tá monte de resumindo, coisa. gente, porque é muita coisa. É muita coisa. Dava pra Podia falar fazer uma muita... live na próxima vez. Vamos Tem fazer que uma ser, live. tem que ser ao vivo Ao vivo, mesmo. live, é. Fazendo pergunta à galera. Pergunta pra né? galera, Show. verdade. Olha aqui. Essa é importante também, porque tem pessoas que de repente estão escutando esse programa e estão falando, mas eu não tenho condições. Sim. Né? Poxa, ela está falando aí, mas eu estou longe disso. Para se vestir bem, é necessário, é preciso gastar muito dinheiro? Não, gente, Aí, ó. não. Graças a Deus, Aí, não gente, mais. Então eu tô feliz agora. Isso é um mito. As pessoas acham que consultora de imagem é para quem é milionário, para quem tem muito dinheiro, para quem é famoso. E não é. A consultoria de imagem é autoconhecimento. A partir do momento que eu invisto numa consultora de imagem, eu vou aprender a comprar de forma mais consciente. Eu vou comprar menos, mas mais direcionado. Eu acabei de fazer uma imersão que eu levei mulheres para o Brás. O Brás é o maior polo de moda do nosso país. Olha isso, gente. Tá? Então, às vezes a gente tem aquele mito de, eu vou no shopping, eu vou numa boutique, eu vou no outlet. E se você for no Brás com compras direcionadas através do seu estilo, do que você quer externar, você pode, de repente, investir R$300 e trazer várias roupas. Inclusive, hoje é que o nosso podcast vai ao ar mais pra frente. Mas hoje eu acabei de postar um lookzinho by Brás. Olha isso. E foi tá menos de R$200. Gente. Então, gente, é sobre você também se conhecer o que fica bom em você. Tá. E olhar sempre o quê? A qualidade dessas roupas, as peças. Isso não quer dizer tá. que você vai gastar mais. Sim. Né? É você se preocupar também Sim. com o acabamento das peças. E também, claro, também. Mas também não é melhor, uma coisa que eu aprendi, né? Que isso aí custou um pouco, mas já aprendi. Comprar uma camisa que vai durar mais tempo, com mais qualidade, do que comprar 3 que vai acabar e vai lavar e vai encolher. Também isso é importante, não é? Super. O menos é sempre mais, gente. Então, na consultoria de imagem, não é sobre quantidade de peças que eu tenho no guarda-roupa. Mas é sobre o que eu faço com aquelas roupas que estão lá. Tá. Né? Então, tenho 3 peças, 3 camisas. Tá, mas elas são de boa qualidade? Elas vão durar 7, 8. Outra coisa, importa também a lavagem. Porque as roupas, elas podem se desgastar através da lavagem. Então, como você lava essas roupas? Também influencia. Porque eu posso comprar uma roupa numa boutique ou no Brás, se eu não souber lavar, ela vai acabar de qualquer jeito. Tá vendo só? Tem uma pergunta aqui que brincaram, trocaram. Fala. Então, eu vou fazer uma pergunta para você que deveria ser para mim. Ah, legal. E você vai fazer uma pergunta para mim que deveria ser para você. Tá. A pergunta que eu vou fazer para você, eu não sei se você tem essa pergunta aí, mas qualquer coisa tá no finalzinho aqui, acho que é a 7ª aqui, ó. Fran, uma frase que convença alguém da importância da imagem pessoal. Então, essa pergunta você tem que fazer para mim e eu vou fazer a da oratória. Legal. Desculpa. Tá aqui. Uma frase que convença alguém da importância da oratória, Fran. Meu Deus do céu, a gente não tava esperando isso aqui. Agora, que frase. Legal, né? Gostei. Um abraço pra produção. Produção foi legal, arrasou. Nossa, uma frase, meu Deus, eu não poderia dizer uma frase. Pode ser assim, um case, assim, pode ser tipo muito que eu vivo mesmo, né? Eu acho que, gente, se a gente souber de fato, né? Quanto que é importante se comunicar, a gente vence barreiras, né? Sim. A gente sai de lugares que talvez a gente... Ou alcança lugares que talvez a gente nunca nem pudesse imaginar. Vou dizer para vocês que a comunicação, o poder da... Eu vou falar o que ela fez para mim, tá? O poder de me expressar melhor, da comunicação, da oratória, da dicção... me salvou de traumas, fato. Aquilo que nós falamos aqui, né? São curas que a gente às vezes nem sabe que tem, né? Então, nem sabe que tem. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei em nenhum podcast, mas eu vou falar. Eu lembro do meu pai falando assim, essa menina é estranha. Essa menina não fala. Essa menina não vai ser nada na vida. Meu Deus, que forte. Porque ela não se comunica, ela não fala com ninguém. Ela não vai dar pra... Ó, não fala, não conversa em casa. Porque eu era uma menina muito reprimida. Imagina, quem me vê hoje falando no Instagram, vê do jeito que eu sou, fala, palestrando, fazendo evento, fala, imagina que é Fran. Acham que é 2 pessoas, não é possível. A irmã gêmea dela tá perdida por aí. Sim. E é muito engraçado isso, porque eu fui percebendo que através da minha comunicação, fui me libertando desses traumas e dessas crenças que não eram minhas. Olha. Eu nunca pertencia a isso. Sim. Eu sempre quis me expressar. Sim.
talvez eu não consegui me expressar. Talvez eu encontrou um bloqueio. Um alguma bloqueio. coisa, né? Então, quando eu percebi que eu conseguia falar nas redes sociais, Destravou. eu destravei. Então, o poder da oratória, ele é muito do nosso encontro com a gente, sabe? Uhum. Da gente perceber que a gente pode muito mais. A gente pode vender nossa imagem, pode ganhar dinheiro com isso, sabendo se comunicar. Que Então, benção. se você quer ganhar dinheiro, você precisa saber se comunicar. Senão, você vai perder dinheiro. É verdade. É isso, eu acho que é isso. Agora você tem que fazer a pergunta pra mim. Tá aí? Você achou ela aí? Tô. Hum. Em uma frase, Samuel, algo que convence alguém da importância da imagem pessoal. Alguma coisa. Eu achei um pouquinho pesado, viu, produção? Ô, Eu achei que é produção, legal, mas olha, vocês chocou pegaram a isso aí. gente. A gente não estava preparado para isso. Mas graças às suas lições de hoje, que já transformou a minha maneira de ver, de analisar, são pequenas dicas que a gente muda alguém, isso é importante. A palavra para mim aqui numa frase é harmonizar. Fato. Precisamos harmonizar. Então, não adianta eu falar bem se a minha imagem não está legal. Fato. E vice-versa. Então, eu aprendi aqui hoje que nós precisamos buscar essa harmonia. Estar atento no que a gente vai vestir, como é que está o cabelo, tudo, né? A imagem, né? Que é uma soma com a voz. Você afinando esses dois aí, você vai ganhar muito Não tem como dinheiro. dar errado, gente. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É legal que a gente consegue perceber que a gente anda junto, né? A comunicação e o vestir, eles estão unidos ali. Tá ali, né? Tá. E Deus fez tudo muito perfeito, né? Demais. Ele sabe da coisa. Ele sabe da coisa. Aliás, todo o universo foi criado pela palavra, o som da palavra dele, dicção, oratória. Né? O maior, depois vem a imagem. O mestre nos ensinou isso. Depois vem a imagem, né? Exatamente. Diz que, é isso. Você falou tudo. É. Né? Então, por que tinham tantas pessoas que seguiam, né, Jesus, né? Se a gente for falar disso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem é tudo. Gente, olha que forte. Olha para onde nós estamos indo agora. A gente está indo para um lugar bem profundo, mas se a gente conseguir ter essa ótica, a gente consegue perceber que tudo foi feito muito perfeito. Muito perfeito. E não é uma coisa verdade. atual, gente. Isso daqui, ó. Não. É antigo. Ô, Fran, amei estar com eu você também, aqui. gente. Eu Você só quero fala de novo. super bem. Agora eu preciso lapidar, né, amigo? A Fran fala super bem, gente. Tirou de letra, foi até melhor do que eu. Imagina, foi uma delícia. E a gente vai voltar. Infelizmente está estourando aí o nosso... Ainda tem alguns minutinhos para deixar os finalmentes, né? Para você despedir, mandar um abraço, deixar o seu recado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu quero, então, aproveitar, começar aqui aproveitando e agradecendo a oportunidade. Eu sempre quis muito bater um papo com alguém, assim, que fosse fera. Obrigado. E o Samuel é esse cara. Ele deixa a gente muito à vontade. A gente, às vezes, fica com medo de falar com alguém, Essa é uma outra dica que eu dou para as pessoas que vão Muito entrevistar, legal. né? Tá. Fazer o seu convidado ficar confortável. Muito, eu me senti muito confortável, me senti em casa. Poxa, que bacana. E de verdade, eu quero deixar até um recado para quem vai assistir esse podcast, que são os meus clientes, meus mentorandos. Gente, às vezes a gente fica pensando, o que será que tem de errado comigo? E aí ele falou uma coisa que pode ser isso, tá? Porque eu também não sei tudo da vida. Nem eu sei, nós não sabemos. Coisas. Eu aprendi hoje muitas coisas aqui, como você. Então, de repente, gente, por que não tentar trabalhar essa voz, lapidar essa voz, encorpar essa voz, trazer uma voz mais atrativa, uma voz que venda, que convença. Verdade. Porque, às vezes, uma voz muito vitimizada, tudo tem seus reflexos, né? Então, de repente, a gente precisa o quê? Encorpar essa voz, treinar essa voz. Trazer músculo para essa força. Às vezes precisa, não né? É, ou se não, dentro do conjunto que vai melhorar, às vezes tá muito rápida também, diminuir, né? A melodia. A melodia tá muito, também. Ou tá muito para dentro, colocar para fora. Exato. Ou tá muito para fora. Olha a dica lá do policial. Fala, meu irmão, a dica do policial. Mas é isso, né? Sim. Que mais? Acho que é isso, né, amigo? Fechou, né? Fechou, foi sensacional. Quero agradecer a Blick também. A gente tava um cafezinho maravilhoso. O Lucas muito aqui, maravilhoso. Bom. Eu quero também dizer, eu já sou o merchan. Gente, empresários, tudo que estão aqui no nosso roteiro ali, na nossa... Como é que fala? Nós estamos aqui na região. Que região que é essa? De Osasco. Aqui é Viliara.
filiar Gente, esse lugar aqui é muito todos os top. profissionais, muito top. Os profissionais fazer. da área aí, empresários, né? Sim, empresários. E até, de repente, se juntar, fazer um podcast, uma coisa legal Dá aqui para também. fazer mais, trazer mais gente Exato, e fazer um bate-papo bate-papo gostoso, porque é muito legal, né? E vamos também deixar uma enquete de qual o tema que vocês querem, né, da próxima. Ah, ótimo. Né? Vamos fazer isso? Boa. Qual o tema? Vocês querem, de Tema, repente, sim. alguma coisa mais direcionada? Se querem um ao vivo, se não querem. Sim. Acho que é legal também deixar o aberto. ao vivo vai arrebentar, né? Vai. Isso foi gravado como se fosse ao vivo. Agora, se abrir para pergunta, isso aqui vai, ó. Vai ferver. Aí tem que ser 2 horas, Tem que ser porque a gente tem 2 que parar horas. para ver as perguntas, Total, responder as total. perguntas. Mas vai ser gostoso, vai ser muito bom. Você é bênção total. Amém, obrigada. Queria Você agradecer você, sua família. Também, obrigada. E tamo juntos. Tamo é junto, o começo amigo, de uma gente. começo de uma parceria que vai durar. Delícia. Foi muito e bom. eu já te quero no meu evento. Gente, posso dar spoiler, deixa quieto. Gente, tem essa câmera também aqui, ó. Segura. Gente, tem cada coisa que você não quer. Se prepara, hein? Prepara, gente. Vão ter. prepara. Mas para falar que vai ter bons eventos, pode. Só não vamos Muitos detalhar, eventos. né? Não vamos detalhar, mas vai ter coisa muito boa. Vocês vão aprender demais. Demais. isso aí. Fiquem atentos nas redes sociais. Olha, o Jô Soares falava um beijo do gordo, eu vou falar um beijo do magro. Um beijo Porque do a magro. risada. Um beijo do magro. Deus Beijo. abençoe. Até a Amém, próxima. amém. Tchau. Até a próxima.